um sentido mais coerente, a que não se fique em polos distintos, mas que se perceba enquanto Deus Altíssimo e Criador, regulador e sustentador em Jesus Cristo, uma síntese e para além disto. Mas em termos filosóficos, e o Colin Brown cita também isso, quando ele diz aqui, enquanto ele fala aqui no começo logo, a realidade subjacente. A metafísica, em termos filosóficos, ela pode ser descrita como aquilo que tem um significado que subjaz aos significados propriamente mais imediatos. Não quer dizer propriamente que esses significados estejam num outro mundo, num mundo, digamos assim, extraterrestre, né? Para além da Terra, para além do universo ou algo de tipo. Só quer dizer que o sentido, aquilo que regula, não está dado de antemão, mas ele subjaz, ele está como uma espécie de pano de fundo, ele está como uma espécie de horizonte de sentido. Se a gente, por exemplo, pensar nessa figura do horizonte, ela é bem interessante. Por exemplo, uma pessoa está num barco e quando ela olha bem à frente e observa uma linha do horizonte, em muitos sentidos, é naquela linha do horizonte que se quer chegar. E ali, mesmo distante, mas é onde se tem o significado. Então, é um significado que está para além, mas ao mesmo tempo está presente enquanto a sustentação. Eu sei que é um pouco complicado para quem nunca parou para pensar no que significa essa história de metafísica, mas seria justamente isso, seria aquilo que é um significado mais profundo e que não está de imediato aparente ou visível. Mas continuemos então. Ele vai falar aqui um pouco mais à frente na questão do escolasticismo que ocorreu. Nós vimos que a Idade Média ela se regula em torno de duas grandes tendências. A primeira, tempos históricos, a primeira, mais original, é a patrística, formado pelos pais da igreja, que foram aqueles primeiros sistematizadores da doutrina cristã e os primeiros propriamente, à exceção de alguns, como Tertuliano, mas os primeiros a fazerem uma ligação com a filosofia. Entre eles, o principal, Agostinho de Hipona. E depois, mais ao final da Idade Média, cuja figura principal foi Tomás de Aquino, nós temos o período da escolástica, que é esse período das grandes escolas e universidades que tentam sistematizar e também definir, sistematizar o modo cristão de entender a realidade, como nos diz aqui o Colin Brown. Ele continua aqui, vai falar um pouco mais adiante. Bom, ele vai falar de uma das grandes tendências aqui, já ao final da página 21, que ocorreram na Idade Média, e isso é muito interessante. Quando nós pegamos os termos, lembremos como falamos lá em Platão, Platão ele via a realidade dividida em duas. Isso vai variar nos especialistas de Platão, mas de uma forma geral foi o que passou para a história ao longo dos milênios, foi o que passou nos manuais, que Platão divide a realidade no mundo empírico e no mundo suprassensível. O mundo empírico são as coisas que a gente pega, toca, vê, sente pelos sentidos, né? Nossos cinco sentidos, e que são enganosas, são uma cópia, e o modelo ideal delas está na realidade do mundo das ideias, é onde surge a teoria das ideias dele, o mundo das ideias. Nesse sentido, nós temos lá o clássico exemplo, se eu pegar várias cadeiras e dentro dessas várias cadeiras elas são diferentes, mas ao mesmo tempo eu posso chamar todas de cadeira.
Então, o Platão vai dizer, por que acontece isso? Porque existe uma ideia de cadeira. Da mesma forma, eu posso ter vários cavalos diferentes, de várias raças, de vários tamanhos, de vários cores, né, de pele, mas existe uma ideia de cavalo. E é por conta dessa ideia que eu posso, então, nomear, mesmo com diferenças, mas dizer que todos são cavalos. O que se perguntou na Idade Média é se essas ideias elas têm uma existência em si mesmas. Por exemplo, a ideia de brancura, ela, se todas as coisas que fossem brancas deixassem de existir, ainda assim existiria a ideia de brancura? Alguns vão dizer assim, não existiria não, porque se não existe mais nada que é branco, então não existe a ideia de brancura. Outros vão dizer o seguinte, por exemplo, outro exemplo, a ideia de cavalo. Quer dizer, se todos os cavalos do mundo deixassem de existir, ainda existiria a ideia de cavalo? Alguns vão dizer não, porque não existem mais cavalos. Mas alguns disseram que sim, e esses seguiram Platão. Como diz aqui o Colin Brown, né? Os pensadores medievais diferiam muito entre si quanto às respostas que davam. Os realistas seguiam a Platão e sustentavam que os universais, que são essas ideias, eram reais. As coisas que vemos e tocamos realmente são cópias de arquétipos eternos, que de alguma maneira as trouxe à existência. Então, para essas pessoas, essas ideias existiriam. Mas já existiam outras pessoas, e aí eu vou seguir aqui o livro do Colin Brown, que ele diz assim, essas outras pessoas, as outras que acreditam que as ideias existem em si mesmas, quer dizer, eles vão dizer o quê? Mesmo que todos os cavalos do mundo deixassem de existir, ainda assim existiriam a ideia de cavalo. Esses são os realistas, e eles seguiam o Platão. Então, esses são os realistas, mas existiam os chamados nominalistas. E aí, os nominalistas adotavam o ponto de vista oposto. Estou lendo aqui o texto do Colin Brown. Rejeitavam totalmente a ideia de universais. Acreditavam que a bondade ou brancura não existiam à parte das coisas boas ou brancas, e que todas as tais palavras genéricas e abstratas eram meramente um modo de falar. Então, os nominalistas, como o nome está dizendo aqui, eles vão tratar como sendo nomes. Eles não acreditam, então, nessa ideia de que poderiam existir universais à parte das coisas. Então, a ideia de bondade, ela existe porque existem coisas boas. A ideia de brancura existe porque existem coisas brancas, que foi aquela oposição que nós colocamos no início. Além disso, nós tínhamos os conceitualistas. E aí eu vou seguir novamente aqui o que ele diz. Os conceitualistas seguiam o caminho do meio termo. Adotavam um ponto de vista de Aristóteles de que os universais pertencem de fato ao âmbito do pensamento, mas também representam alguma coisa que realmente existe e que dá unidade à diversidade do universo da nossa experiência. Este ponto de vista nem é tão forçado, nem tão cético como os de seus rivais, e está mais de acordo com o bom senso. Então, seguindo aqui, como ele coloca, e eu concordo com ele, o bom senso, os conceitualistas eles estão mais em um meio termo, ok? Eles vão dizer, sim, os universais eles existem porque eles são algo e eles conseguem dar uma unidade à diversidade. O que é a unidade? A unidade é a palavra, propriamente. Por exemplo, cadeira. A cadeiridade, ideia de cadeira. O que é a diversidade? É você ter várias cadeiras diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes, assentos diferentes, cores diferentes, mas todas são cadeiras. Então ele coloca, os conceitualistas eles colocavam em termos de meio termo.
O Agostinho vai um pouco